em outras entidades, que são entidades da iniciativa privada, que estão ligadas ao meio ambiente, né? E hoje, na condição de secretário do Meio Ambiente, é nosso convidado para também falar um pouco sobre essa questão do meio ambiente, da Secretaria do meio ambiente da sociedade como um todo, enfim, para nos trazer um pouco da experiência dele nesse sentido. Secretário Luiz Afonso Costa, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem, Luiz Afonso? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar conversando com todos nesse importante dia. Embora em pandemia, mas é o dia. É verdade, até rimou, né? Além de meio ambientalista, está virando poeta agora o Luiz Afonso. Tá bem. Luiz Afonso, você tem ligação com o meio ambiente bem antes, inclusive, de existir Secretaria do Meio Ambiente em Tupã-Siretã, mas você foi o pioneiro na implantação nisso. Nessa experiência toda, hoje, novamente, na condição de secretário do Meio Ambiente, como é que você avalia, na condição de secretário do Meio Ambiente, a consciência pública, a consciência da população sobre o meio ambiente e a interação dele com a sociedade? Isso que você falou, esse trabalho que vem desde 1998 com os amigos do Rio Jaguari, depois com a própria fundação da Secretaria, com a criação na gestão do prefeito Miguel, do nosso saudoso prefeito Miguel. Avançou nos últimos anos aí com o prefeito Guga, avançou muito mais aí desde a primeira gestão dele, e hoje a consciência interna dentro do Tupã-Siretã a respeito dos nossos munícipes, ela está bem avançada. Claro que todo dia, todo ano ela tem que avançar mais, mas ela mudou bastante, e tinha coisas que no passado não existia, hoje tem, vai avançar mais, e é uma necessidade, que é a destinação, principalmente o maior imbróglio. São duas situações que nós temos dentro da cidade e permanece ainda, e ela tem que, ao longo dos anos, ir avançando, mas de uma forma adequada, porque os recursos financeiros são escassos em todos os níveis, nível federal, nível estadual e também, evidentemente, que municipal. E duas coisas focadas ao longo dos anos é a questão dos resíduos gerados na cidade e também a questão do saneamento básico, né? Então, até porque o saneamento básico, de uma forma geral, Miguel, ele abrange a questão dos resíduos gerados dentro da cidade como um todo, depois a questão do esgoto, a questão hídrica e a questão da água potável, que são as 4 linhas, vamos dizer, do saneamento. A questão da água potável em Tupã-Siretã, graças a Deus, a Corsan faz um exemplar trabalho com as suas equipes aí, do dia a dia. Nós temos até duas clínicas que trabalham diariamente para ter uma água potável de qualidade. Sempre lembrando que a nossa água potável de Tupã-Siretã ela é extraída hoje de 10 poços subterrâneos, que variam entre 80 a 170 metros de profundidade, mais ou menos. Isso é a água do lençol, do primeiro lençol ainda, não é a água do aquífero Guarani. Se fosse do aquífero em Tupã-Siretã, nós teríamos que ter poços aí abaixo de 350 metros aí para nós recalcar a água do aquífero, mas não há necessidade ainda, pelo menos então. A questão dos resíduos gerados na cidade, nós temos uma cadeia muito grande de resíduos aí que compõe aí mais ou menos 22 tipologias aí. Principalmente aquela do dia a dia, que é papéis, papelões, plásticos, alumínio, metalizados, enfim. E aí vai até não chegar a alguma coisa química também, isso falando em Tupã-Siretã, não estou falando em outra cidade. A questão do esgoto, os resíduos gerados, principalmente da retirada dos banheiros sanitários. Hoje nós temos aí, até hoje eu estava fazendo o levantamento aí para informar a FUNASA, nós temos aí cerca de 50% da nossa cidade aquela questão de fossa e filtro. Mas nós temos que avançar um bom percentual de que as residências tenham. As novas residências hoje já estão nesse patamar. Quando passa no departamento de engenharia do município, tem que ter fossa e filtro. Porque a água que sai do filtro é uma água já com menos particulados para cair na rede hídrica. Então é uma saída. E depois aquele material da fossa, tu pode retirar numa nova e moderna tecnologias, retirar isso e levar a um local que se chama leito seco, que
que o município está preparando. Acreditamos que avançou um pouquinho, mas essa própria pandemia aí está nos focando para se trabalhar em outro local, e daí os projetos estão um pouco parados por essa questão. Mas então tu tira o lodo, leva para uma área que a gente chama leito seco, faz a preparação dele, e esse lodo acaba virando adubo depois para ser utilizado na agricultura e em outras atividades. Bom, falei da água, falei dos resíduos, falei da questão do esgoto, e também a área hídrica, né, da cidade, que é o escoamento da água da chuva, que devemos trabalhar também, e a gente tem um bom volume de nascentes dentro da cidade, né, um foco no entorno da cidade, visto que nós temos 3 bacias hidrográficas nascendo dentro da cidade, que é a bacia aí do Ijuí, do Jacuí e do Ibicuí também. Então temos 3 potenciais aí para deslocar as águas pluviais, Miguel. Perfeito, muito bem. São vários aspectos importantes e que Tupanciretã tem uma relevância não só local, como essas bacias que você comentou. Nós temos a responsabilidade de mantê-las sadias, mantê-las em boas condições para que já saia daqui as águas em boas qualidades. No seu ponto de vista, Luiz Afonso, qual é o nosso calcanhar de Aquiles? Qual é o aspecto mais preocupante hoje no meio ambiente rural ou urbano que você acha que seria nosso maior problema? Eu vejo que a questão dos resíduos gerados, a gente tem que avançar um pouco mais. Por exemplo, no meio rural, o maior calcanhar lá seria os agroquímicos, a destinação correta dos resíduos lá. Então, mas a gente, pelo trabalho feito pelas empresas desse Tupanciretã que vende produtos, tem uma associação, e essa associação tem um local, que tem uma organização, que recebe programado. Às vezes dá alguma situação que oscila, que demora um pouco demais para entregar esse vasilhame. Esse vasilhame é recebido conforme programação aqui na região do Corredor das Tropas, próximo à Coxilha Bonita. Ela recebe esse material, tem uma equipe que se separa, prepara, e toda semana é enviado esse material para uma unidade maior, que depois esse material, por exemplo, o plástico, acaba indo para São Paulo, e o resultado desse plástico que sai do Tupã, que vai para São Paulo, ele volta aí transformado, por exemplo, naquelas caixas dos carrinhos de mão, ou os conduletes usados na construção civil para fixar aí para energia elétrica, para o cabeamento aí, ou a distribuição. Isso internamente na construção civil. Bom, da parte urbana, os resíduos. Nós temos aí essas mais de 22 tipologias que eu falei. A gente tem um sistema de coleta diária dos resíduos aí das residências, tá? Que hoje ainda sai muita coisa misturada, e a gente destina a um aterro sanitário controlado, para que a gente lembre sempre, até início de 2013, nós tínhamos um lixão, que depois ele foi fechado, isso não vai funcionar mais, ele está no processo de recuperação, e hoje todo esse material é transportado para Santa Maria. Tem um custo que é bancado pela municipalidade para destinar corretamente esses resíduos. Mas a gente avançou, por exemplo, com a reciclagem, com a instalação da Associação dos Recicladores aí dentro do Tupanciretã, que é a Artemed, que ela tem um prédio que o município cedeu o terreno, que foi construído, que está funcionando, que tem a avançar, mas ainda, por exemplo, está faltando um veículo para eles fazerem todo o transporte diário. Esse veículo até está comprado, ele está num processo de ajuste para ele vir para o município, para que se implante a rota de coleta diária com a Associação dos Recicladores. Isso significa que vai reduzir a quantidade de resíduos disponíveis ou que fiquem em qualquer lugar atirado. Mas eles funcionam hoje, eles recebem esse material, tem um trabalho todo, então a reciclagem funciona. Nós desativamos a barraca de Elando, estamos no processo de finalização aqui, desativando o antigo ecoponto. Muito desses materiais gerados hoje da Secretaria do Meio Ambiente, lá no complexo do Tupanciretã, está recebendo
está separando e dando a destinação final. Daquele material recebido, vidro vai para Passo Fundo, o isopor vai para Santa Catarina, pneu vai para Faxinal do Soturno, e assim por diante, que nem os eletrônicos, que a gente vai fazer a 7ª campanha agora de coleta dia 10 aí, a gente está mandando para Horizontina. Então, esses materiais eletrônicos aí. Então, tudo tem destino. Alguma coisa que outra, que a gente está enfrentando um pouquinho de dificuldade, que nem os para-brisas aí, porque o para-brisa tem vidro, mas ele tem uma camada plástica no meio que dá uma interferência, então complica um pouquinho para a destinação. Então, o calcanhar, vou dizer hoje, 01 da cidade ainda é os resíduos. Melhorou, mas tem que melhorar muito. Claro que a gente precisa de investimentos financeiros para algumas máquinas, equipamentos, para a gente trabalhar melhor. Quando eu digo trabalhar melhor, é para a equipe trabalhar melhor e a cidade ficar melhor. Então, a gente está precisando disso, a gente pretende, e a gente está lutando aí, o prefeito Guga e a equipe toda luta para a gente conseguir mais recursos para fazer isso funcionar melhor. E a outra parte é a questão do esgoto, que a gente tem que avançar, isso que eu falei antes aí, de nós termos o sistema implantado completo dentro da cidade, que cada um, quando for fazer uma revisão das obras internas dentro do seu pátio, instale a fossa e o filtro, mas faça utilizando um sistema de materiais assim, plásticos, fossa plástica, filtro plástico, porque é um material que tu enterra e ele não dá infiltração. Porque nós temos um lençol muito em cima, Miguel, e ouvintes, onde tem locais da cidade que tu escava 15 centímetros, aparece água. Então fica complicado de tu fazer uma fossa utilizando materiais aí de tijolos ou fazer alguma coisa concretada que fica muito caro. Então utilize o plástico enterrado lá, que faz os dois processos, depois fica melhor de trabalhar. Sem dúvida. Sem dúvida. Luiz Afonso, nós temos, eu sei que você é um apaixonado do meio ambiente, a gente teria assunto para 2 horas aí, infelizmente eu não vou ter disponível isso hoje aqui, mas até foi um lapso meu não ter lhe convidado ontem para a gente ter mais espaço com relação a isso, mas fica o convite para a Secretaria do Meio Ambiente, para o Luiz Afonso Costa, a hora que for possível, a gente ampliar essas informações, porque meio ambiente é um conjunto como um todo e a gente faz parte dele. Quanto melhor ele estiver, mais saudável é a sociedade. Mas eu quero deixar o nosso microfone à sua disposição, se algo mais você gostaria de colocar na condição de secretário do Meio Ambiente do município de Tupanciretã, ou se não, as suas despedidas momentâneas aí, Luiz Afonso, por favor. Miguel, assim, eu ressalto assim, que eu tenho um grande parceiro ao lado, lá na secretaria, que às vezes ele também é um secretário, às vezes é o coordenador, às vezes eu sou, às vezes é ele também, e que é o Gerson Moraes, que é um braço direito que a gente tem lá na secretaria, com uma equipe toda que está trabalhando aí. Nós temos pessoas contratadas aí já há um bom tempo para realizar um serviço melhor para a nossa cidade e vem sendo realizado. Nós estamos vivendo um período da dengue também, a questão do coronavírus aí, que as pessoas procurem não deixarem seus pátios aí, material expostos aí. Então a gente tem destinação. Digo assim aos nossos munícipes, quando tiver dúvida, aonde destinar, não destine em área pública, fica complicado isso aí. Junte, prepare, pergunte. Se às vezes o município está apertado de tempo, de equipe, de veículos, e pode contratar um freteiro, pergunte para o freteiro onde ele sabe destinar o material. Às vezes um custo de um frete é muito melhor do que um problema de saúde dentro de um pátio de uma residência ou ficar exposto numa rua. Então, de certa forma, também está ajudando. Então, a gente está sempre disponível. Nós melhoramos bastante nos últimos tempos a nível ambiental em Tupã, temos que melhorar mais, mas algumas vezes envolve recurso financeiro que às vezes não é por a vontade da gente, é a vontade do prefeito Guga, da sua equipe toda, mas envolve recursos maiores para a gente investir, que um dia vai melhorar. As novas gestões aí vão ter que avançar cada vez mais. Fico agradecido e desejo sucesso a todos. Obrigado, Luiz Afonso. Nós que agradecemos. Luiz Afonso Costa, secretário do Meio Ambiente, que atendeu o nosso convite aqui de última hora, que a gente ligou aí a ele, agendando para ele nos trazer algumas informações na condição de responsável pelo meio ambiente em Tupanciretá. Bom, são 10h27, eu vou ao intervalo comercial, já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades, num oferecimento de Rede de Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. A São João da Rio Branco está à sua disposição pelo 99620-7501. E Teseus 30, esse produto